Posso começar? Pode começar. Começa com oi, boa tarde? Oi, boa tarde. Então tem que ter plateia. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nossa, tá muito cheio para quem tá vendo gravado aqui, tava lotado, quase que não teve São lugar. quantos alunos hoje? São 507. 523. 523. E meio. Tem uma perna. Isso, perna tem uma só. linha mais, né? Bom, estamos aqui numa sexta, quem está assistindo depois tudo bem, mas a gente está numa sexta meio friozinho, meio tempo ok assim, final do dia, final do semestre, precisando passar em estatística. Não é isso? Acho que nessa altura, eu me apresento de novo, tudo bem, eu sou o Thiago Marum, eu sou ex-aluno da Poli, eu fiz engenharia civil aqui, fiz mestrado aqui, estou voltando para o doutorado. E hoje eu vou contar com a ajuda do monitor atual, Guilherme Dami, que é aluno da Naval. E a gente vai dar uma coisa para vocês, beleza? Então a gente tem o ex-monitor e o atual monitor. Pronto, não tem como dar errado. Não falta tutor hoje. O que me falta é gente para ajudar nisso aqui. Muitas coisas. Oi? O que vai ajudar? Muitas coisas do que eu tive enquanto eu era monitor, porque eu fui monitor de 2017 até 2022 oficialmente. Elas não mudaram. Então é bom que a gente tenha um cara mais atual aqui para me mostrar algumas coisas que se mudarem a gente vai falando. Mas basicamente a gente vai discutir hoje, comparar vários grupos e depois começar a correlacionar coisas. Então eu vou tentar ser o mais breve que eu consigo para a gente poder focar aqui em fazer exercício e a matéria, né? Você já chegou a vir no outro Fuja já uma vez? Todos de probabilidade. De probe, eu vim para pronto. Então você passou, né? Deu certo, que bom. Tá, eu vou tentar resumir tudo em 1 minuto e meio, vai? Você tem uma matéria que não te mostro, vamos lá, contou? Bora. Vai. Você tem uma matéria que não te mostra, mas é isso, você está querendo responder perguntas com dados. E isso aqui é uma técnica matemática que estuda como responder perguntas com dados. Você tinha algumas perguntas lá no começo, só que no primeiro semestre você nem sabia o que era um experimento. E a gente falou de probabilidades, falou de variáveis, e cada vez que eu coleto alguma coisa, o resultado que tem nessa coleta, que é um pedaço do todo, ele varia. Então a gente chama de variáveis aleatórias, e aqui em estatística você começou a ver que isso afeta o resultado. Você entrevista 50 pessoas, dá um número de intenção de voto lá, uma proporção de intenção de voto. Aí você joga fora essas 50 pessoas, coleta outras 50, dá outro número. Varia, mas tem alguma chance maior disso estar perto de uma certa média. Em algum nível você viu isso nas últimas provas. Você viu alguns gráficos, como o box plot, certo? Você viu o gráfico de barras, você viu variáveis que são categóricas, variáveis que são não sei o quê. A gente começou a ter um monte de técnicas para responder perguntas com dados. Só que na sua prova, possivelmente, ela foi muito teórica, então você nem enxergou isso no dia a dia. Você vai poder fazer isso no seu estágio, no seu trabalho, no que quer que seja. Eu trabalho com consultoria estatística, meu dia a dia é usar essas coisas na prática. Por isso que eu estou tentando trazer o que é prático para te ensinar por que faz sentido algumas coisas que eles cobram, tá? E isso aqui é o seguinte, você tem um monte de grupos diferentes, você tem um monte de times diferentes, você tem um monte de modalidades diferentes lá na Atlética, certo? E você quer saber se tem alguma melhor que a outra. Essa é a pergunta que surge. Não é que surge a nova, surge uma pergunta. Já acabei. Mas tá Deu tempo. A pergunta que a gente vai querer responder, a primeira das duas perguntas que a gente vai fazer aqui, é sobre comparar vários grupos e responder. A gente queria responder se tem um melhor que o outro, mas a gente vai acabar respondendo uma coisa um pouco anterior, você atrás, que é: existe alguém diferente dos demais? A gente está querendo ver se todos são iguais ou se algum é diferente dos demais. Tudo bem? Mais ou menos? Deu para entender o objetivo do que a gente vai ter aqui? Tá. Isso, como vai ficar todo intrínseco, tudo estranho com fórmula, mas a origem é essa. Eu estou supondo que as coisas que eu estou comparando são iguais. Então, todos os nossos desempenhos são iguais, como atletas de algum certo esporte. Todo mundo, cada um de nós, o ano inteiro, toda semana correu lá, e eu estou imaginando, o desempenho de todos nós é igual. Eu vou rodar um teste que vai me dizer se tem pelo menos alguém diferente dos demais. Se tiver alguém diferente dos demais, o que você vai fazer nas sequências? Se isso fosse uma análise, não uma prova, você ia atrás de quem é o diferente dos demais, ou quem são, pode ser que não tenha um diferente dos demais, pode ser que tenha um grupinho que é diferente de outro grupinho, por aí vai. Teste pareado cai? Não. Já caiu. Pareado. Teste Média espalhada. voice rock? Não. Não cai. Caiu o teste de média espalhada.
caiu com o choque aqui. Não. Tá. Então eu vou só citar para vocês saberem o que é. Descobrimos que alguém é diferente dos demais em termos de desempenho. Possivelmente vocês. Você corria, não era? Não lembro, alguém corria no Fuji. Tá, mas você corre, vai, digamos que você corre. Você é melhor que eu em desempenho, porque eu não estou correndo muito bem, não. Quando acusar no teste que é alguém diferente, existiria na prática um outro teste para dizer exatamente eu com ele, eu com ela, eu com ele, um por um. A gente não vai chegar nesse nível, então a sua prova vai se até a responder se tem alguém diferente do outro. Fala. Isso está nos slides da matéria, mas eu também não vi nos estudos. Dessa comparação, né? Vamos imaginar que tudo que a gente vai ensinar aqui é o que cai, porque estamos com monitor, estamos com esse monitor, então se a gente acha que não cai, tudo bem. O grosso é esse, né? Beleza. Como a gente vai fazer isso? Essa é a parte mais importante, você entender como, pra gente depois virar um monte de fórmula e acabou o assunto. Você vai fazer uma diferença, vai pegar um valorzinho e subtrair a média. Então vamos imaginar que a altura. Quanto você tem de altura, Edu? 1,74. Pronto, eu tenho 1,73. Digamos que a média daqui seja 1,7, 1,70, né? Eu estou a 3 centímetros da média, você está a 4, você tem quanto? 1,75. 7,5, você está a 5 da É média. bastante lerdo, né? Isso é um desvio em relação à média. Eu peguei um valor e tirei a diferença em relação à média. Quanto de altura você tem? 65. Então você é menos 5 em relação à média se eu olhar dessa forma, certo? Só que o seu menos 5 é a mesma diferença de altura que a dele, que é mais 5, certo? Isso dava problema, eu teria que usar módulo, ia ficar uma doideira. O pessoal começou a colocar um quadrado aqui no meio para fugir dos sinais na matemática e na programação. Não é mais fácil colocar em módulo. Você tem 25 centímetros quadrados acima da média nessa unidade estranha e você também. Só que olha como é. Esse exemplo foi muito bom, viu? Que bom que vocês têm essas alturas, o Edu também, porque ficou impressionante. Tem o Edu. Não, eu fui pensar. O Edu tem. Eu tenho 1,60. 1,74, é isso? Isso, acho que é isso. Tá. E você tem 1,75, não é isso? A diferença entre vocês na escala bruta é 1 centímetro. Então, o Edu tinha 4 em relação à média e você tem 5 em relação à média. Quando eu quadrei, você tem 16 e ele tem 25. Ficou muito mais distante coisas que eram. Percebe? A gente deu uma estourada numa coisa que, na verdade, na unidade do problema, ela é próxima. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Jura, entendeu esse conceito? Beleza. Em algum nível, você ponderar quantos elementos você tem, você tem que botar uma somatória aqui, vai virar uma variância. É só isso que eu posso te dizer em 1h30 de Fuji, mas o conceito é, a gente vai botar um quadrado porque ele pega o que é diferente e torna mais diferente ainda. 1 centímetro de diferença que vocês têm se traduziu naquela coisa em 8, 9, sei lá, uma coisa muito maior. Só que o quadrado de um número pequeno tem um outro caminho, uma coisa que era pequeniníssima, o quadrado fica menor ainda. Então, a galera bolou um teste que é para comparar médias, quem é mais rápido, quem é menos rápido, quem é melhor, pior. Aí, tanto faz o problema, mas a gente está comparando médias. Só que eu não vou usar de fato médias, eu vou usar variâncias, porque quando eu boto a coisa ao quadrado, eu tenho, sei lá, 20 pessoas na sala, se tiver uma diferente, o quadrado explode, fica muito diferente dos demais. Entenderam? É esse o conceito por trás desse negócio. Ele vira uma análise com variâncias, mas porque a variância ajuda em algum nível, qualitativamente, a explodir. Então vai ficar muito diferente. E quando fica muito diferente, vai ter um teste que vai identificar isso e falar, pronto, rejeitei, tem alguém diferente dos demais. Beleza? Matematicamente não é isso que acontece na formulação. Você pegar o texto lá do Fischer, a galera deduzir, não é assim, mas é assim que a coisa se comporta no nível mais qualitativo. Ok? E aí a gente vai pegar o problema e falar assim, tá bom, eu tenho, vamos imaginar, qual que é o primeiro problema? Se quiser descer, eu vou usar o primeiro problema como exemplo. 3 marcas de pneu e durabilidade delas. Pronto, eu vou usar esse exemplo para discutir com vocês. Eu tenho 3 marcas. Cada marca tem uma quantidade de pneus. Quantos pneus tem ali? 4 pneus foram testados em cada marca. A gente vai lá e fala, marca A tem 4 resultados, teve uma média, sei lá quantos. Vai lá e faz um gráfico de barra, tem uma média. Quanto que dá isso aí mais ou menos? Vai? 34, 38, 31, 35, 33, vai? Por aí. Isso aí na prova você tem que fazer assim. Você tem que bater o olho e falar, pera,
média da primeira aí tá 30 e pouco, 33. 4,5. 34,5, pronto. Do segundo tá como? Quais são os pneus ali? 32, 34. Ah, deve dar uns 30,5. Vai dar menos, né? Tá um pouquinho menor, né? 31,5 aqui, né? Tá. E a da última? Muito menor. Quanto? Ah, uns 26,5, sei lá. 30, 25, 28, 23, vai dar 26, vai? Botando 26? Pode ser. Tá. Não vai estar na sua prova isso aqui, mas percebe? Eu tô querendo. Isso aqui são as médias, grosso modo. Pelo menos ordem de grandeza. Deixa eu calcular a média. A gente vai querer testar se tem pelo menos uma diferente das demais. Aqui está um forte indício disso, sabe? Aqui está um forte indício. Essa daqui parece ser coisa diferente. Ela aguenta 26,5 unidade de durabilidade aí que seja. Enquanto a outra tem 34. Essa diferença é muito grande. Quantos milhões de quilômetros cada pneu roda? Isso. É bastante, né? É. É bastante. Agora, qual que é o ponto? Na prática, isso daqui tem pouquíssimos dados. Eu quero ter muito mais pneus para poder fazer o teste. Na verdade, mas isso é um exercício de prova, de disciplina. Então, com 4 você segue o jogo. Tudo bem? Mas aqui, se eu não tiver tempo, eu chuto que tem pelo menos uma diferente das demais e acabou o exercício, se você estiver na prova. Beleza? Parece que tem, né? Você quer comparar médias. Pegou a média de cada grupo e viu que tem a menor e a maior estão muito distantes. Isso aqui está meio estranho. Beleza? Aí você vai ter que... Eu espero que você tenha tempo, você vai fazer a conta. Como vai ser a conta? Eu vou fazer uma grande média de tudo, junta todo mundo e faz a média de todos, tabelão, certo? E aí eu vou fazer a média de cada um, igual está aqui. E aí eu vou calcular o quanto... Vai ter uma coisa que chama entre linhas. Não sei se vocês já tiveram alguma até a 9 em algum nível, né? Você já falou entre amostras, entre linhas, não é isso? Você vai fazer a variação, a variância entre a média desse com a média do todo, a média desse com a média do todo, a média desse com a média do todo. Você vai calcular uma variância do quanto aquela linha ou aquele coluna ali, mas aquela marca tem em relação ao todo. Essa é uma primeira variância que você tem, tudo bem? Vou fazer um contrato. Fala. Quero só falar que, tipo assim, a primeira coisa é que a gente já calculou uma média para cada uma das 3 amostras de pneu. Então a gente tinha uma média do A, uma média do B e uma média do C. Então, com frequência, agora como a gente quer analisar o todo, a gente vai calcular médias de todos e eventualmente variâncias do todo. E aí a gente sempre lembre-se de vocês deitarem isso, de vocês escreverem isso diferente. Tem uma hora que eu calculei uma média do A, uma hora que eu calculei a média do B, uma hora que eu calculei a média do C. Mas aqui a gente lembra tipo a média das médias. Média das médias. Barra. Média. Que é o que a gente vai fazer agora. E quando a gente for fazer o entre linhas, lembre-se também que vocês estão fazendo as coisas entre linhas. Porque, no geral, achar esses dados não é difícil, às vezes a prova dá esses dados. Só que é muito fácil de perder. Então lembre-se de considerar mesmo, eu fiz a média do A, eu fiz a média do B, ou essa média do entre linhas, ou essa média do total. Então, assim, muito cuidado na hora que vocês forem fazer as identidades de todas as coisas. E vejam que a gente pega os conjuntos pequenos, aí junta com os outros conjuntos pequenos, e aí tira os valores dos conjuntos grandes. O conjunto A, B e C são pequenos, aí o conjunto todos os pneus vem um conjunto grande. E é com isso que a gente vai trabalhar fazendo a nota. Isso, aí vamos lá. Existe essa variância, que eu vou mostrar já a fórmula e aí vai tocar o exercício, que é entre os pneus, que a gente está analisando. As comparações são entre marcas, então eu vou comparar marcas. Então vai ter a variação entre a média da marca e a média do todo. Como é variância, se tiver alguma diferençazinha um pouquinho maior, ela estoura. E aí a gente percebe, certo? Vai ter a variância entre amostras. Nesse caso eu só tenho essa informação, percebe? Eu tenho A, B ou C, e cada pneu não tem uma linha, não é tipo pneu do tipo A da marca A, pneu do tipo 1 da marca A, do tipo 1 da marca A. Aqui só tem um fator. Você tem que bater o olho nessa tabela e saber que é um fator nesse momento. Tá? Essa é a nova mais simples. Eu vou comparar grupos, mas eu só tenho uma categoria de comparação. Nesse caso são marcas. Poderia ter marcas e tipos de pneu. Aí teria dois fatores. Eu quero comparar tipos de pneu e marcas. Beleza? Existe a variância entre as marcas com relação ao todo e existe a variância do todo, que é pegar todos os dados e fazer uma grande variância, que é o cálculo que você já viu lá no P1, beleza? Então existe... Olha como o pessoal montou isso. Existe uma variância que é total. Vou escrever, que acho que eu vou deixar você fazer a fórmula, que acho que você está mais fresco com isso. Existe o quanto o problema tem no todo. Variância total, variância. Uma parte dela é o que está entre as linhas. Beleza? E a outra parte é o que sobrou. E a gente chama que sobrou de resíduo. Beleza? Então, a gente não começou a montar, mas ele vai mostrar a fórmula de como calcula entre amostras
total e resíduo. E você vai ter uma sequência de passos muito bem ordenados no tabelão, que a gente vai mostrar aí, só para você decidir então se tem alguma diferente das demais. Beleza? Tudo bem até agora? Aqui? Porque o que eu vou fazer depois é só ficar expandindo isso para dois fatores, para repetição, mas tipo, o conceito é só esse. Vai ter um todo, vai ter um que eu estou analisando, tudo que eu não estou analisando é resíduo. Em algum momento, eu vou colocar aqui outro conceito também, deixar você ir para a fórmula para a gente poder fazer mais exercícios. Vai ter uma variância que a gente vai chamar isso de quadrado médio. Ainda chama de quadrado médio? Tá. Pode ser. Vai ter uma variância entre amostras, você vai colocar em um lugar que chama quadrado médio entre amostras. Certo? E existe uma outra coisa que vai ser o quadrado médio do resíduo. Você vai ter um tabelão, você vai calcular essas coisas e vai chegar aqui. Eu chamo aquele de estimador de amostras, estimador entre amostras. Isso. E estimação de resíduos. Só É a isso. mesma coisa. É uma variância. É variância. E por que é uma variância? Porque a variância vai explodir as coisas quando forem diferentes, tá? Existe o todo, e nesse caso existe o entre marcas. Se as coisas fossem muito parecidas, e aí tem um resíduo, né? Se tiver alguém, isso aqui é uma variância entre marcas, então tipo a marca A em relação à média do todo, a marca B em relação à média do todo, e a marca C em relação à média do todo. Se tiver uma diferente das demais, só que explodiu, essa variância cresce muito. Faz sentido? Se tiver uma muito diferente das demais, uma variância ela vai ficar com um valor grandão. Existe uma variância total que ela é fixa. Tem os dados que tem a total, acabou. Se essa cresce, e essa complementa essa cai. Não é isso? Isso aqui é uma balançazinha. Vê se faz sentido esse conceito. Eu vou fazer ele todo momento. Se tiver alguém diferente dos demais, isso aqui que eu estou analisando, que é o entre amostras, vai ficar grande. Quando ficar grande, vai puxar mais a variância total para esse cara, vai sobrar menos no resíduo. Isso aqui vai dar uma fração que dá um número grande. Deixa eu botar um número grande para essa, sei lá, 4. 4 é um número grande, então a conta do 4. Uma variância dividida por outra é uma medida que você teve na P2, certo? Uma medida estatística chamada F, diz network, certo? E a F, você viu na P2 que existe um teste quando você compara a variância do grupo A com o grupo B, tem uma F amostral, vai ter uma F que você vai tirar numa tabela, e aí você vai comparar elas e concluir o teste ou não. Certo? Dúvidas com o que eu falei dessa última coisa de F, comparar o teste ou não? Essa P2 eu só estou citando, imaginando que você já sabe o que é. Tudo bem? Tá. A gente vai começar a contar, mas por último, o que eu vou dizer? Isso é a nova. A gente vai quebrar a variância no numerador dela, que a gente vai chamar de soma de quadrados. Aí o denominador a gente vai chamar de graus de liberdade. Fica no tabelão. Então vai ter o entre linhas, o todo e o resíduo. E aí vai ter o entre linhas, o todo e o resíduo. Quando você dividir o numerador pelo denominador, você vai ter o quadrado médio. É esses caras que entram na fórmula. Então a gente vai montar dessa forma. Eu queria calcular variâncias diferentes. Isso aqui acho que chama assim ou quadrado médio, não sei. Acho que está com quadrado médio tudo, né? Muito bem. O S2D, o S2R, pode até ter o S2D, não tem problema. S2D. Você vai dividir esse cara vai ter a F aqui, esse é o finalzinho. Dividido pelo outro. Pronto, esse vai ser o seu F da amostra. Você vai comparar com F crítico, acabou o exercício. Se eu rejeitar, quer dizer que tem alguém diferente dos demais. Se eu não rejeitar, não é que todos são iguais, pelo amor de Deus, mas não dá para eu afirmar que tem alguém diferente dos outros. Beleza? Não é afirmo H0, rejeito, aceito H0. O termo correto, o mais correto possível é o seguinte: você cria um teste para rejeitar. Quando eu rejeito, eu falo, vai ter uma média diferente das demais, pelo menos uma diferente das demais, e a chance de eu estar errado é um negócio que se chama de nível de significância. A chance de eu estar errado ao dizer que tem uma diferente das demais é 5%. Controlei o erro, controlei. É isso que a gente usa na consultoria. Tem lá um arrumadinho e os caras querem saber se ela está contaminada ou não. Quando eu rejeito o teste, eu rejeito de uma forma que rejeitar o teste é falar, isso está contaminado. Ou, na verdade, ao contrário. Lá a gente montou o teste ao contrário. Eu rejeito o teste para falar, não está contaminado. Porque é muito grave eu dizer isso e está errado, sabe?
E aí o erro lá é 1%, não é nem 5%. Né? Quando eu rejeito o teste, eu estou feliz, porque eu defini um tipo de erro, que é o nível de significância, e eu garanto ele, eu rejeito H0. A chance de eu estar errado a fazer isso é 5%. Quando eu não rejeito, não é aceito H0, é não rejeito, eu não tenho evidências para rejeitar. Ok? Se você numa prática precisar tomar uma decisão, aí você vai falar, o teste não foi rejeitado, eu vou considerar que são todos iguais. Mas o que a estatística está dizendo não é que são todos iguais, é que você não consegue dizer que tem um diferente dos outros. Ok? Show. Passei pela teoria maior, agora a gente vai para a forma. O que vai aumentar daqui para o fim da parte de A9? A gente vai ter, ali a gente só tinha um fator, uma categoria, então eu estava comparando marcas de pneu, se a marca é diferente da outra. Eu poderia ter marca de pneu e tipo de pneu. Então, eu teria dois fatores para comparar. Será que existe uma marca melhor que a outra ou será que existe um pneu melhor que o outro? Se eu, só fechar eu abri. Se eu começar a ter, agora sim, Luiz, se eu tiver nessa, imagina que é marca de pneu e tipo de pneu, beleza? Durabilidade deles. Então eu tenho a marca A, tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3. E tem a marca B, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Marca C, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Se eu só tiver um resultado nessa batalha naval, eu só tenho um pneu da marca A no tipo 1, um na marca A no tipo 2. Eu tenho uma amostra que eu vou comparar só as linhas ou só as colunas. Eu só tenho um valorzinho em cada batalha naval, então melhor eu pegar a linha toda que tem mais resultados e falar, tem uma linha melhor que a outra, tem uma marca melhor que a outra. Eu posso olhar com essa coluna, tem um tipo melhor que o outro, beleza. O pior exercício eu vou deixar vocês olharem lá na playlist do YouTube que a gente fez. Eu peguei o pior exercício que eu imaginava desse assunto, que é quando você tem esses dois fatores, mas você repetiu lá dentro. Você coletou mais do que marca A tipo 1, você coletou 5 vezes. Por quê? Porque você queria ver até dentro daquela marca com aquele tipo, você queria ter a variação daquilo ali, que a gente vai chamar de tratamento. Tudo bem? Aí a gente já começa a falar, entre marcas tem diferença? Sim ou não? Entre tipos tem diferença? Sim ou não? Aí tem uma terceira pergunta que pode surgir, que é, existe uma interação marca e tipo que é melhor que as outras? Entendeu? É tipo assim, vou comparar jogadores e vou comparar times. Tem um jogador melhor que o outro? Pode ter. Tem um time melhor que o outro? Pode ter. Mas às vezes, eu sou São Paulo e não sei que isso existe. Existe uma combinação de jogador com time que é muito melhor do que os demais. O Caleri, que é o cara do meu time no São Paulo, ele joga bem só no São Paulo. Ele, como linha jogador, talvez seja diferente de todos os outros. Mas quando ele pega aquela coluninha que é São Paulo, parece que nessa combinação ele é melhor que nas outras. Muito estranho. Só dá para fazer isso se eu tiver competição. É o pior caso. O que vai acontecer com essa tabela? Eu falei, mas agora eu vou dar ênfase nisso. Vai ter um todo, vai ter um entre linhas, vai ter um entre colunas, pode ter um entre tratamentos, e tudo que não é o que você está analisando vai ser resíduo. Só precisa tomar cuidado de botar os valores certos na hora. Mas é sobre isso que a gente vai fazer. Cada análise do entre linhas vai ter uma F, que é o entre linhas com resíduo. Coluna vai ter o entre colunas com resíduo. O entre tratamentos vai ter um negócio parecido também. Vai ter uma F calculada e uma F de tabela. Você vai conduzindo como se fossem vários testes, um para cada coisa que você está analisando. Entre as linhas, entre as colunas, entre os tratamentos. Beleza? Ok. Que horas são agora? Passando o quê? Passou 25 minutos. 15 minutos? 25. Mas a gente demorou também para começar. Então tá. São agora que horas? 6. A gente vai começar a fazer a contaiada toda, que é só sobre isso. Eu vou deixar ele avançar bem, porque no final vocês estão passando na prova, mas dúvida, manda Assim, rapidinho, só ele que levantou ali atrás. Tipo assim, você tinha falado que, por exemplo, se eu não rejeitar, eu vou acabar considerando que a hipótese vai ser a hipótese zero. Se tiver alguma alternativa na prova falando assim, pode-se afirmar com certeza que os valores são iguais, isso vai ser certo ou errado? Eu vou te dizer o que é o conteúdo, e aí você vai ter que olhar na prova, porque a prova vai ser... Esse é um problema de português, não um problema de estatística, entende? Como a prova vai colocar lá, e às vezes eles colocam errado porque eles escrevem, porque as pessoas criando, a gente cria, às vezes cria um anunciado ruim. O que é a verdade? A verdade é, ou eu rejeito H0 e aí controlei o erro, nível de significância, ou eu não tenho evidências para dizer que H0 não é verdade.
Ou eu rejeito ou não rejeito. Não tem como rejeitar. Essa é a verdade. Aí você vai ter que olhar nas questões, tipo, quando for não rejeito, você tem que ir na opção que for a mais ampla possível nessa direção que eu estou te falando. Qualquer uma que falar, com certeza são todos iguais, está errado, entendeu? Tá. Beleza? Ou se tivesse escrito aceito H0, aí está errado mesmo, entendeu? É rejeito ou não rejeito, ou não tem como rejeitar, entendeu? É isso. Ó, resolvendo esses exercícios assim de prova antiga, que às vezes me mandam, a gente conversa, eu já vi um caso de uma alternativa que deram certa quando estava escrito que era pode se afirmar. Eu já vi um caso. Mas assim, tem muitas questões, quando eu vejo a prova, às vezes quando eu estou aplicando, tem muitas questões que tipo, tem naqueles conjuntos de afirmativas, tem uma afirmativa que fala aceito e tem uma afirmativa que fala não rejeito. Aí, pô, nesse caso não tem erro, a que fala aceito não está estatisticamente correta. Então você vai no não rejeito, porque a rejeição é um resultado forte que a gente pode ter. Então não rejeitar é negar um resultado forte. Aí é muito diferente de aceitar. Porque, pô, para eu aceitar, eu teria que ter muita certeza do que eu estou falando. Agora, a única certeza que eu tenho é que, nesse nível que a gente estiver falando, significância, né, que é esse nome que a gente usa, para essa significância, cara, não consigo falar que isso aqui é sempre verdade. Não consigo afirmar a verdade, porque eu não tenho dado. Agora, quando uma coisa é mentira, é falseável, você pode falar que é mentira, naquela significância, aí tudo bem, rejeito. Do contrário, não rejeito. É uma questão de humildade. Isso. Gui, vai pelo exercício que eu vou preencher para cá pra você. Pode ser esse? Pode? Tá, vamos lá. Tá bom, pessoal. Seguinte, eu acho que a primeira coisa, uma coisa que eu percebi que é cobrada nas provas, é o que a gente está fazendo. Então, a nova, que é a gente analisar variâncias para entender se, bom, as coisas que a gente está comparando são coisas realmente comparáveis, se tipo, as coisas são iguais ou não. Nesse caso, então, a gente está querendo saber, está pedindo para a gente comparar as três médias, verificar ao nível de significância de 5% se há uma diferença entre elas. Então, essa é a pergunta primordial. Tá, então beleza. Vale lembrar que assim como na P1, a gente está fazendo, P2, desculpa, a gente está fazendo um teste de hipótese. A gente tem uma hipótese e a gente quer falseá-la, ou geralmente a gente consegue, a gente tenta falseá-la, ou então não ter evidências para falseá-la, para dizer que ela é mentirosa. Tá bom? Então a primeira coisa que eu já vi muita prova perguntar é qual a hipótese nula? E já, acho que na última prova perguntava, tipo, a hipótese nula é tal. Vamos determinar agora. H0. Qual seria o nosso H0 aqui? Ele nos dá três valores para as amostras ali, que nesse caso está medindo. Ele não está Não sabemos. Vamos de marca de pneu. São as três marcas aí e a durabilidade de cada uma. Pode ser, aguenta andar 64 milhões de quilômetros, pode ser. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado, Terra, por existir. Beleza. Qual que é a hipótese que a gente está testando então? Se as três médias são iguais. É só isso que vocês vão escrever. Então, nesse caso, hipótese inicial, primeiro que sempre que a gente está falando de hipótese, a gente está falando de hipóteses em relação ao parâmetro do estimador, então esquece de barra agora. Mas para a hipótese seria, se tivesse escrito licença, as três médias são iguais, as n médias são iguais, e aí se tiver escrito em matematiquês, MA é igual a MB igual a MC. Vou escrever aqui só para... Eu já paro, mas ó, matematiquês, né? Bom você falar que cai porque eu não vejo a prova há uns anos, então vou imaginar que a linha... Nossa, isso aqui tá ruim. Então, igual, MA igual a MB. Aí a pergunta agora, olha só, isso aí também é aquelas questões tipo de lógica, assim, que tem às vezes muitas vezes no vestibular. Peraí. A pergunta é a seguinte: falsear essa, ou seja, escolher uma hipótese alternativa, significa falar que as três são diferentes umas das outras? Não, porque falar que as três são diferentes, esse teste a nova ele não consegue olhar. A gente teria que fazer esse teste que o Thiago falou, ver quem é diferente de quem. O que a gente pode avaliar é que com a estrutura que o Thiago falou, que a gente vê que tem um valor que estourou demais, ele está muito fora, a gente pode afirmar que ao menos uma é diferente. Então essa que é a sua hipótese contrária, pessoal, a sua hipótese alternativa, a hipótese 1, ao menos uma das médias é distinta das outras. Pode ser todas, pode ser duas, as que são diferentes podem ser, se tivesse 5, podia ser 3 iguais, 2 iguais, mas a primeira é diferente da quarta, então você pode vê ser que qualquer combinação, pelo menos um. A nova é um teste difícil de ser montado, é um teste ativo, a gente preenche um monte de coisa aqui, só que você vê que a gente está muito restrito, a gente só fala se todo mundo é igual,
Quer dizer, a gente nem sabe falar isso, a gente sabe falar pelo menos uma diferente, ou se a gente não pode concluir isso, ó, eu quase falei cair na